Exercício físico no tratamento e reabilitação das doenças crônicas não transmissíveis. Esta é a capa do nosso guia prático, desenvolvido por mim, Carlos Samuel Gomes de Araújo, e pelo professor D'Artagnan Pinto Guedes. Como contextualização, nas últimas décadas têm-se localizado inúmeras publicações com propostas de intervenção para o tratamento e reabilitação de pacientes com algum tipo de doença crônica não transmissíveis. Em alguns achados de ensaios clínicos, comprovaram que programas de exercício físico podem suscitar respostas e adaptações orgânicas favoráveis ao controle das doenças crônicas não transmissíveis, a redução do período de hospitalização, o aprimoramento da percepção de qualidade de vida e a elevação sobrevida pós-diagnóstico. Como ilustração, destacamos uma meta-análise que é onde encontrou também a melhora na tolerância ao esforço físico e a autoconfiança e a adesão de medicamentos. Mas nesta mesma análise, o fator mais importante no achado foi a redução no índice de mortalidade por todas as causas e a mortalidade cardiovascular. Existem duas estratégias claramente bem definidas em relação ao exercício físico. A primeira delas, o exercício físico como único elemento no componente, e a segunda, o exercício físico fazendo parte coadjuvante em ações multidisciplinares. No entanto, apesar de todos os benefícios do exercício físico já demonstrados, infelizmente, os encaminhamentos para os programas de reabilitação ainda são bastante tímidos, onde podemos apontar como exemplo a precária formação dos profissionais de saúde no âmbito do exercício físico, uma menor disponibilidade de serviços especializados, combinando com as falhas nas abordagens nos procedimentos médicos. Com isso, tivemos o intuito de difundir informações atualizadas que pudessem contribuir para a formação inicial e continuada deste profissional. O guia é composto pelas 7 variações de doenças, além de apresentação e considerações finais. Procuramos posicionar o leitor quanto à importância de considerar a prática de exercício físico no tratamento e na reabilitação das doenças crônicas não transmissíveis, além de um breve histórico e evolução do conhecimento vinculado à realização do esforço físico e os benefícios para o tratamento e a reabilitação destes pacientes. Nas doenças cardiovasculares, trabalhamos com os exercícios cardiorrespiratórios, resistidos e os alongamentos. Apresentamos algumas recomendações básicas para a prescrição e orientação do exercício cardiorrespiratório, destacando a modalidade, intensidade, escala de percepção subjetiva de esforço, duração, frequência e a observância de alguns sintomas que podem levar eventualmente à interrupção do exercício físico. A mesma dinâmica de recomendações foi adotada para os exercícios resistidos, acrescido da quantidade de movimento, repetições, séries e intervalo entre as séries. Já em relação à proposta para os exercícios de alongamentos, não existem maiores diferenças entre as propostas sugeridas para indivíduos não diagnosticados com as doenças crônicas não transmissíveis. A orientação é que sejam realizados de 2 a 4 vezes por semana, podendo ser incluídos tanto no início quanto no final das sessões de exercício físico. Com relação às doenças metabólicas, selecionamos as mais prevalentes, como é o caso da obesidade e da diabetes. Apresentamos recomendações voltadas aos pacientes obesos, com exercícios cardiorrespiratórios e resistidos, sendo que o principal componente modulador é o dispêndio energético induzido pelo esforço físico. Com relação aos diabéticos, são apresentadas as especificações de cada componente dos exercícios cardiorrespiratórios, devendo-se atentar para uma possível adequação dos componentes vinculados à modalidade, à intensidade, à duração e à frequência, a fim de atender
Possíveis limitações dos pacientes obesos. No caso dos exercícios resistidos, a prescrição baseia-se na modalidade, intensidade, duração e frequência. Com relação ao grupo de doenças respiratórias, procuramos abordar exercício físico para pacientes com DPOC e asma. Tradicionalmente, os exercícios cardiorrespiratórios têm sido os mais empregados. Neste particular, para sua prescrição e orientação, sugere-se não empregar as equações para estimativa de frequência cardíaca máxima, haja visto que estes pacientes dificilmente conseguem alcançar essa frequência cardíaca máxima prevista para a sua idade. Para o acompanhamento dos exercícios resistidos, é interessante estar atento e ensinar o paciente a evitar a manobra de Valsalva. Os componentes de modalidade, intensidade, escala de percepção subjetiva de esforço, quantidade de movimentos, repetições, séries, intervalo, duração, frequência, a monitoração e os sintomas de intolerância a esforço físico são destaques. Com relação aos pacientes asmáticos, a prescrição do exercício não apresenta maior diferença proposto para indivíduos não asmáticos. Neste caso, o exercício físico deve ser executado em ambientes não contaminados, incentivando a paciente a realizar a respiração de forma nasal. Caso o paciente não demonstre preferência por uma modalidade específica, são indicados os exercícios aquáticos, com execução de 3 a 5 vezes por semana. Neste caso, os programas de exercício físico se assemelham aos pacientes com DPOC. A prescrição deve ser realizada de maneira individual ou em pequenos grupos com quadro clínico similar. Não se aconselha o agrupamento de pacientes em diferentes estágios da doença. Deve iniciar com aquecimento e encerrar com um período de resfriamento, com exercícios de alongamento. Os exercícios cardiorrespiratórios e resistidos devem ser programados no período principal da sessão. A frequência deve ser de 3 a 4 sessões por semana. O que pode diferenciar os pacientes de maior ou menor gravidade está relacionado à medicação prévia a qual ele utiliza, além da duração e da intensidade do esforço físico. A execução dos exercícios em pacientes com grau intenso se faz necessário o acompanhamento presencial de um profissional especialista em doenças respiratórias. Nas doenças musculoesqueléticas, foi abordado osteoporose e artrite reumatoide. Os exercícios resistidos devem ser executados em pelo menos 2 sessões por semana e envolver todos os grandes grupos musculares, em observância e intensidade de baixa a moderada. A regularidade na execução dos exercícios resistidos é fator fundamental para a efetivação dos benefícios pretendidos com o programa de exercício físico. Uma das formas mais simples e acessíveis de exercício cardiorrespiratório é a caminhada, definindo-se, portanto, como a opção mais comum entre os idosos, devendo ser prescrita para pacientes com maior perda óssea. Os exercícios cardiorrespiratórios devem ser prioritários para pacientes com artrite reumatoide, incluindo caminhada, o trote, ciclismo, natação, hidroginástica e a dança, que executados em intensidade, duração e frequência adequadas
podem proporcionar efeitos positivos aos pacientes, incluindo melhora da resistência cardiorrespiratória, o estado de ânimo deste paciente, além do bem-estar geral dele. Passamos para as doenças oncológicas, com seus objetivos, suas contraindicações e riscos, e o delineamento do programa de exercício físico. Aqui apresentamos alguns dos objetivos da execução do exercício físico, como melhora da imagem corporal e a qualidade de vida deste paciente, a recuperação e o aprimoramento da aptidão física, entre outros. Em relação às contraindicações, foram agrupadas de forma geral e específica para o início da execução do exercício físico, além das específicas para eventual interrupção do programa. Se tratando de riscos, estes foram subdivididos de forma geral e específica, conforme tabela projetada. Os exercícios cardiorrespiratórios podem ser prescritos com intensidade vigorosa por 3 vezes por semana ou com intensidade moderada de 5 vezes por semana. Quanto aos exercícios resistidos, o mínimo recomendado é de 3 sessões por semana, com sugestão de 6 a 10 movimentos, em que a velocidade de execução deve ser idêntica tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. Os movimentos de alongamento devem envolver com amplitude maior que a solicitada nas tarefas habituais, no mínimo 3 sessões por semana. Em se tratando de doenças neurodegenerativas, trabalharemos com o mal de Alzheimer e a doença de Parkinson, que são as mais comuns. Para pacientes leves, deve ser proposto exercícios cardiorrespiratórios, se possível diário, com a participação de grandes grupos musculares e que não solicitam maior estresse ortopédico, conforme recomendações apresentadas na tabela. Já os exercícios resistidos e de alongamento devem ser programados para serem executados de 2 a 3 vezes por semana e envolver os grupos musculares e as articulações mais frequentemente solicitadas no cotidiano. Em relação à forma moderada da doença, conforme é colocado para pacientes em estágio moderado, os exercícios se assemelham aos de grau leve, porém percebe-se discreta diferença na intensidade e na frequência dos exercícios. No que se refere à doença de Parkinson, as recomendações devem estar de acordo com o estágio da doença, conforme a tabela. Em alguns casos, a forma de execução do exercício deve ser adaptada de modo a minimizar a possibilidade de quedas e lesões. Falando de doenças mentais, a ansiedade e a depressão são as mais comuns entre elas. Na tabela, podemos visualizar as recomendações para a prescrição de exercícios voltados para pacientes acometidos de doenças mentais. Como consideração final, destacamos que o exercício físico constitui não apenas como um procedimento habitual, mas que também na reabilitação de doenças, sobretudo as doenças crônicas não transmissíveis. Ações importantes
como a quebra de paradigma sobre o fato da atividade física e do exercício físico estarem ligados apenas à estética, torna-se de fundamental importância. Outro aspecto que podemos destacar é a oportunidade da melhora da qualidade de vida desses indivíduos e a necessidade de um maior investimento do poder público e privado em campanhas direcionadas a esta promoção da saúde. Este foi o nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer a todos.